Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje nós teremos o tema, ainda tratando sobre os recursos hídricos, nós vamos falar sobre a comercialização da água e conflitos na América Latina. Bem, na nossa última aula nós vimos a respeito da América Latina a relação com a gestão dos recursos hídricos. E a gente observou que apesar da América Latina ser um continente, onde tem uma abundância de água, uma grande quantidade de recursos hídricos, principalmente aí nós observamos 3 grandes bacias que estão entre as maiores do mundo. Aliás, a maior do mundo, que é a Amazônica, nós temos também a bacia Platina e a Orinoco. Nós observamos que o continente a parte continental, a América Latina mais a Ásia, tem praticamente aí 50% da água da superfície da Terra, a água superficial da Terra, a água potável, a água doce. E é claro, por conta desses excessos, da grande quantidade de água, provavelmente por isso desencadeia um certo uma falta de planejamento, falta de gestão nos recursos hídricos. Tá? E é claro que isso, com o processo associado ao processo de industrialização e de urbanização da América Latina, nós temos aí grandes prejuízos à natureza, observando aí que, principalmente, uma falta de saneamento básico. Então, faltando uma gestão que proporcione aí a retirada da água, que ela seja tratada para chegar até os nossos lares, até o comércio, até a indústria, até os serviços que são prestados, e faltando também o recolhimento do esgoto e o tratamento do esgoto. Já que falta tudo isso, nós temos a contaminação das águas superficiais. E é claro que essa contaminação, ela chega em cada um dos estágios do ciclo hidrológico, seja a água superficial nos rios, lagos, córregos, ou até mesmo no vapor de água, nas massas de ar que são transportadas aí junto com a umidade, essas massas de ar levam a umidade de um local para o outro e também contaminadas, proporcionando efeitos como chuva ácida em vários locais, prejudicando até mesmo as plantações. E aí a gente observou também a privatização desse recurso hídrico, trazendo alguns conflitos no território da América Latina. E nessa aula, mais especificamente, essa questão da comercialização desse recurso e dos conflitos que são gerados pela má administração. Então, leia os textos a seguir que tratam sobre a questão da comercialização e conflitos sobre os recursos hídricos da América Latina. Os movimentos sociais da Bolívia passaram a influir na formulação e execução das políticas públicas de água e esgoto, a partir da vitoriosa guerra pela água travada em Cochabamba entre 4 e 11 de abril do ano de 2000, opondo milhares de camponeses e trabalhadores das áreas urbanas ao governo do departamento de Cochabamba e à multinacional Bechtel dos Estados Unidos, que assumira no início de 99 o serviço de água. Então a gente tem aqui uma empresa privada, uma multinacional, assumindo o fornecimento aí do serviço de água e esgoto do departamento. O conflito civil provocou uma morte e dezenas de feridos. Com a entrada de Bechtel na Bolívia, as tarifas de fornecimento de água subiram de 150% a 180%. Então, nós temos um aumento no preço da água também. E tradicionais comitês comunitários de água potável foram obrigados a pagar para utilizar água. No dia 11 de abril de 2000, após uma semana de uma verdadeira guerra pela água, o governo de Cochabamba cancelou o contrato de concessão com a Bechtel. Com a vitória do movimento popular, o Serviço de Água e Esgoto de Cochabamba baixou a tarifa ao patamar anterior à privatização. Então, nós temos aí a privatização acontecendo e essa privatização encarecendo o serviço, sem, é claro, aumentar a qualidade do serviço prestado. O serviço vinculado ao governo do departamento também passou a contar com a participação de 3 membros de organizações não governamentais, as ONGs, em sua diretoria, para promover o controle social da empresa. Então, garantindo aí que o serviço seja prestado, garantindo aí o serviço à sociedade.
Pressão sobre recursos hídricos aumenta na América Latina. Então, em Marcela, 12/3/2012, 11 horas e 54 minutos. A pressão sobre os recursos hídricos aumentou na América Latina. A região em desenvolvimento mais urbanizada do mundo, com mais de 80% da população vivendo em cidades e vilas, destaca um estudo das Nações Unidas apresentado nesta segunda-feira, no 6º Fórum Mundial da Água. Urbanização excessiva. Então, nós temos esse processo de urbanização em excesso, né? Globalização e mudanças climáticas. Estes são os novos desafios para a gestão da água na América Latina. Inclusive, todos esses processos estão associados atualmente ao que a gente visualiza aí com essa catástrofe que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Então, a gente observa justamente um processo de urbanização com falhas no seu planejamento. Nós observamos essa globalização também com vários serviços sendo prestados na região que não deveriam estar ali, ou sendo feito de outra forma, com maior planejamento, e nós temos, é claro, essas mudanças climáticas locais, tá? Os microclimas também influenciando no local. Estes são os novos desafios para a gestão da água na América Latina e no Caribe, ressalta o relatório apresentado na reunião realizada na cidade francesa de Marsella, que reúne políticos, cientistas e especialistas de 140 países. Então, a gente observa essa necessidade de gerir, né, os recursos hídricos, e isso envolve aí as competências mundiais. Por isso, já alguns acordos, alguns tratados e até mesmo reuniões mundiais para tratar sobre esse recurso. Tá? Lembrando que a má distribuição do recurso hídrico pelo mundo vai exigir, num futuro, uma cooperação entre os países. Imagina, então, o nosso corpo, né, 70% em média do nosso corpo é formado por água. Então, há uma necessidade de nós nos reabastecermos com esse recurso. Então, é uma necessidade para a existência da vida, é uma necessidade para as nossas atividades econômicas, seja ela do setor primário, secundário ou terciário, há uma necessidade do uso da água para as nossas atividades econômicas e para a nossa sobrevivência. Então, é um recurso fundamental. Então, os países, mesmo que não tenham esse recurso, vai ser necessário buscá-lo em outros locais, em outros territórios, em outros países, o que vai futuramente exigir um processo de cooperação mundial, tá? Onde esse recurso possa se tornar disponível a todos. Então, essa gestão, ela precisa acontecer, né, e uma cooperação, inclusive, nessa gestão, onde pesquisas sejam desenvolvidas, técnicas sejam desenvolvidas e tecnologias para aprimorar aí o uso da água sem a contaminação do recurso. E aí a gente vai observar técnicas como a dessalinização da água, ou seja, o uso da água do oceano, mas ainda um processo caro para ser implantado. Então, precisam de novas técnicas serem desenvolvidas, novas pesquisas, para que essa água, né, todo o processo de saneamento básico, ele seja feito de forma eficiente, garantindo a água potável e o abastecimento das cidades, garantindo também o recolhimento do esgoto e o tratamento dele antes da devolução, né, dessa água para a natureza. Seguindo aqui com o nosso texto, nós temos a pressão sobre os recursos hídricos aumentou na América Latina, a região em desenvolvimento mais urbanizada do mundo, com mais de 80% da população vivendo em cidades e vilas. Então, a população já é uma população extremamente urbanizada, né? O que exige ainda mais da infraestrutura. Com uma grande população, maior a infraestrutura dessas cidades e vilas. E, é claro, o serviço de saneamento básico precisa de uma maior estrutura. Destaca um estudo das Nações Unidas apresentado nesta segunda-feira, 12, no Fórum Mundial da Água, Urbanização Excessiva, Globalização e Mudanças Climáticas. Esses são os novos desafios para a gestão da água na América Latina e no Caribe. Essa pressão crescente coloca os governos da região diante de desafios novos, como a maneira de distribuir a água de forma justa e melhorar o seu acesso, acrescenta o texto.
O documento explica que os desafios relacionados à água enfrentados por América Latina e Caribe estão relacionados às variações climáticas e da hidrologia, com o desenvolvimento econômico, com as disparidades na distribuição e na estrutura demográfica da população. Essas disparidades na distribuição, é claro que tem um fator natural, onde já estão os rios, os lagos, né, o acesso a essa água, mas também o sistema de distribuição. Alguns bairros podem ser planejados, mas o processo de urbanização muitas vezes é tão acelerado que bairros vão surgindo de forma não planejada e, é claro, surgem sim a devida estrutura, onde você não tem rede de esgoto, não tem rede elétrica, não tem ruas e avenidas que foram abertas anterior à instalação das casas. Então, você vai tendo ali as chamadas invasões, a formação de favelas, a formação de cortiços e, obviamente, com a falta de estrutura, de infraestrutura nesses locais. Seguindo aqui, o relatório alerta que muitas partes da região estão sujeitas a eventos climáticos extremos, como inundações, secas e até mesmo inverso, né? Inundações e secas, variações climáticas relacionadas ao El Niño. O aumento da frequência e da intensidade de tais eventos requer uma redução dos riscos. Adverte o estudo notando que os países mais pobres da América Central, do Caribe e da região andina, cuja gestão da água é relativamente ruim, serão os mais propensos a sofrer as consequências das mudanças climáticas. Além disso, as geleiras da região já estão recuando devido ao aquecimento global, o que afeta o abastecimento de água de cerca de 30 milhões de pessoas, assinala. Então, essas geleiras, né, elas têm também no seu derretimento, elas vão abastecendo os rios. E é claro que o próprio rio Amazonas, ele também tem águas das geleiras da Cordilheira dos Andes. Quando você tem a redução dessas geleiras, você vai tendo ali, observando que no próprio ciclo hidrológico, essa água, provavelmente, que aconteceu, ela já migrou para outros locais. Então, vai tendo a mudança climática ali. Tendo um processo, quando você retira a umidade, o que é esse processo? De desertificação. Tá? Inclusive, no solo, retirou a umidade, desertificação acontecendo. Tá? Então, é claro, ainda é um processo lento, tá? Ainda é um processo que a gente não pode, já é de alarmar, já é necessário pesquisas e mudanças no nosso padrão de vida, mas ainda é um processo reversível, tá? Então, ainda é tempo de trazer mudanças nessa gestão. Seguindo aqui, cerca de 60% da água em Quito e 30% da de La Paz vem das geleiras. No Peru, as geleiras perderam 7 bilhões de metros cúbicos, quantidade suficiente para abastecer Lima por 10 anos. As secas que afetaram 1,23 milhões de pessoas entre 2000 e 2005 também causaram danos. Além disso, o crescimento econômico contínuo permite prever um aumento do uso da água para a energia e uma competição maior pelo abastecimento de água já escassa. O relatório afirma que, com exceção do México e alguns outros países pequenos da América Central, os países da região têm como base de sua economia as exportações de recursos naturais, cuja produção demanda de abundância de recursos hídricos. O aumento da demanda global por recursos minerais, agrícolas e energéticos também irá aumentar a demanda por água, afirma o estudo. Essa produção é em grande parte financiada com capital estrangeiro e muitas das instalações são de propriedade estrangeira. Com isso, o maior motor do crescimento econômico na região está sujeito a fatores que estão fora do controle direto dos governos nacionais. Observa. A expansão da mineração de ouro e cobre em Chile e Peru ocorre principalmente em áreas áridas, criando uma competição maior por água, tanto da agricultura de exportação quanto para atender às necessidades dos povos indígenas. Em outros países, a produção de café requer grandes quantidades de água e seu processamento pode afetar seriamente a quantidade da água. O mesmo ocorre com outros recursos, alerta o texto, acrescentando que o turismo aumenta ainda mais a pressão sobre a água em muitas ilhas do Caribe.
Outros fatores estão relacionados com a macroeconomia do comércio mundial e a natureza e eficácia dos sistemas institucionais que representam a gestão da água. O documento conclui que se observa uma incapacidade geral para criar instituições capazes de enfrentar a gestão da água em condições de escassez de conflito, mas nota alguns avanços em países que realizaram reformas, como Brasil e México, e em menor medida em Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós voltamos com a próxima. Tchau para vocês e até mais.